Fala galera, tudo bem? Hoje no nosso vídeo a gente vai discutir com o coração, mente e razão. Por que Fullmetal Alchemist Brotherhood é sim, e é mesmo, o melhor anime de todos os tempos. Galera, lembrando que esse vídeo vai conter muitos spoilers sobre o enredo do anime. Então se você ainda não assistiu, corre lá e depois volta aqui, valeu? Como um apelo emocional e também como uma crítica de fã, esse anime, ele marcou uma geração gigantesca e moldou como o anime deve ser respeitado fora do Japão. Não só por ele ser bom, mas sim por ele ser extremamente completo. Então vamos para a parte da história desse anime. O que faz com que esse anime seja extremamente bom e considerado o melhor anime de todos os tempos? Número 1, a premissa dele. 2 irmãos tentando recuperar o que perderam ao quebrar a regra da alquimia, o conceito da troca equivalente e como isso guia toda a filosofia do anime, a construção de Amestriz, país fictício com base política, militar e religiosa. Explica também como o mundo é coeso, como uma geopolítica realista, há racismo, guerra, doutrinação e censura nesse incrível mundo de fantasia. O começo do anime em si já é um soco na cara do telespectador, aonde mostra os defeitos dos nossos protagonistas preferidos, aonde eles tentam recuperar algo que é irrecuperável, que é a vida de um ser humano, quando a sua mãe morre e eles tentam trazê-la novamente à vida utilizando a alquimia, resultando principalmente a principal consequência do que esses 2 irmãos acabam fazendo, que acaba prejudicando diretamente o seu estado físico. O anime brinca conosco, fazendo com que a gente pense que realmente os irmãos vão conseguir ressuscitar sua mãe apenas com componentes químicos, esquecendo também que a troca equivalente ela apenas funciona para um corpo e não para a alma. Após essa questão, onde os personagens principais acabam sofrendo as consequências de seus atos e acabam tendo consequências que geram dano à sua vida, onde o Edward acaba perdendo seu braço e sua perna, e o Alphonse acaba perdendo todo o seu corpo e fica apenas preso com sua alma em uma armadura, os protagonistas pegam o rumo em busca da pedra filosofal, a qual é dito para eles que vai sanar todos os seus problemas e que vai dar para eles recuperarem suas partes dos seus corpos perdidos. O conceito da troca equivalente acaba virando um guia sobre todo o embasamento do anime, gerando cenas extremamente traumáticas no telespectador, onde a gente pode ver a troca equivalente de um general, que é o Sr. Tucker, querendo permanecer no exército com os seus feitos de alquimia, onde ele era especialista em quimeras, e ele promete que vai criar uma quimera que fala, sendo que a quimera que fala é feita com a filha dele e com o seu cachorro de estimação, gerando ali a cena mais triste de todo o anime, aonde a Nina consegue conhecer ali, reconhecer o Edward e acaba gerando aquela cena emocionante onde ela fala irmãozinho. Mais um soco na cara do telespectador é quando se cria uma tensão entre a ciência e a religião. Um exemplo disso é a cidade de Lior, que tem um embate entre a alquimia e a fé, onde um dos seus principais, benfeitores da cidade, quem cuidava, quem administrava toda a cidade, falava que conseguia fazer atos de fé, conseguiria fazer milagres, sendo que na verdade ele estava utilizando de alquimia, gerando ali grandes embates entre o Edward e ele. Por quê? Porque ele estava utilizando o povo contra todo o outro estado e contra o Edward, causando ali um grande rebuliço e uma revolução de todos os populares ali daquela cidade de Lior. Também podemos lembrar de uma cena que é extremamente marcante no anime, onde no começo do anime a gente consegue ver uma perspectiva do Edward nessa cidade, aonde a religião prevalece, aonde o seu padre, que seria ali mais ou menos como se fosse o prefeito da cidade, prometendo para uma popular que ela conseguiria ver novamente o seu falecido namorado, sendo que seu falecido namorado nada mais nada era que uma quimera que repetia as simples palavras, fazendo com que ela ficasse refém de uma fé para que ela conseguisse
falar novamente com o seu namorado que já havia morrido. E daí fica aquele embasamento, né, toda aquela questão sobre a troca equivalente. Tudo que você perdeu, você consegue recuperar? E nessa questão o anime também traz uma pauta gigantesca nos dias de hoje, que fala o quê? Até onde vai o poder humano e quando a gente deveria parar? Entrando numa parte mais teórica sobre o que se passa no anime, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nos nossos personagens principais, começando pelo Edward Elric, que é um herói trágico. Por quê? Por que ele é um herói trágico? Porque ele é um herói trágico e cabeça quente, mas com senso de justiça inabalável, mesmo com tudo perdido, mesmo sem partes do seu corpo faltando. Ele tem um senso de justiça inabalável, onde ele sempre quer ajudar quem realmente precisa da sua ajuda. Ele também fala sobre a sua transformação ao longo da sua jornada, da arrogância à maturidade. O Alphonse Elric é outro dos personagens principais, onde ele possui apenas o coração puro e a alma literal. Ele discute o drama de existir sem um corpo, onde ele não sabe se tudo aquilo é fruto da imaginação de seu irmão, que o criou apenas para suprir a necessidade de alguém ao lado dele para se auxiliar. Roy Mustang também é um dos personagens principais de toda essa nossa dramaturgia cinemática, que ele é o idealista que quer mudar todo o sistema por dentro do núcleo militar. Ele tem a dor da guerra em Ishval, a culpa, o desejo da redenção, onde ele sabe todos os seus pecados e tenta correr atrás para trazer e ser cada vez mais uma pessoa melhor, trazendo ali o seu heroísmo e fruto de muita dor. Alguns dos personagens secundários marcantes: a Ingrid Rockbell, representação da força, a principal aliada ao lado de Edward Elric, principal ajudante ali dele, companheira, interesse amoroso também. A gente também tem que falar da Risa Hawkeye, da sua lealdade, do seu trauma vivido e de sua inteligência. Scar, que é um dos principais vilões da série, que também acaba tendo sua redenção e virando um dos principais protagonistas, ajudando ali os irmãos Elric, Ling Yao, Mei, os Armstrongs e etc. Todos são personagens secundários que são extremamente bem trabalhados e todos eles vivem seus próprios dramas, trazendo ali uma vida a mais a toda essa obra de arte. Os vilões dessa obra de arte. Os vilões dessa obra de arte são baseados nos homúnculos, criaturas baseadas nos 7 pecados capitais. Não são apenas vilões malvados por serem malvados. Eles têm propósitos filosóficos, falar do pai como representação do homem que rejeita a humanidade em busca do poder absoluto. Todos eles acabam sendo estraçalhados, finalizados por aquilo que é o seu pecado. Um exemplo disso é a luxúria, onde ela tem a luxúria da sua beleza e acaba sendo queimada pelo Roy Mustang, perdendo tudo aquilo que a dizia ter luxúria. A obra do Fullmetal Alchemist também traz à tona para nós temas filosóficos e emocionais, a troca equivalente, como isso se manifesta nas relações humanas. Você pode recuperar tudo que perde, consequências das suas ações. Cada personagem sofre ou aprende com suas escolhas. Por exemplo, a Nina com o Tucker, a Mais Hughes, o Scar, o Kimball. Todos eles têm algo ali que com suas consequências geram ações. Também critica o poder absoluto, a busca pela pedra filosofal desde o começo dos irmãos Elric, tentando pular etapas e não pagar o preço necessário. O valor da vida. A cena em que o Ed abrindo mão da alquimia, o que eu tenho é a mais do que suficiente. Falar sobre a importância de seguir adiante com o que você tem. A gente também não pode deixar de falar de alguns termos técnicos, da qualidade técnica desse anime, essa obra de arte, onde a animação feita pelo Studio Bones foi em seu auge. O uso das cores, as lutas bem coreografadas, as expressões emocionais e faciais dos personagens. Também não podemos deixar de dizer sobre suas aberturas e encerramentos, que são marcantes e ficam na nossa cabeça. Por exemplo, a abertura Again.
Fullmetal Alchemist também causou um impacto cultural gigantesco na comparação de outros animes, por exemplo, Naruto, One Piece, Attack on Titan, Death Note e etc. Galera, esse vídeo me deixou esgotadaço, foi o vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida, então eu peço pra você a sua curtida, a sua inscrição e ative o sininho para não ficar por fora de nenhuma curiosidade nerd geek que vai vir aqui no nosso canal. Esse é o segundo vídeo de muitos, então sejam muito bem-vindos e espero que gostem do fundo do meu coração. Valeu!